Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo e muito obrigado você que tem acompanhado aí o nosso canal e tem clicado para assistir os nossos vídeos. E hoje eu quero falar sobre propósito. Exatamente, você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe qual é o seu propósito? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós somos chamados de acordo com um propósito pré-determinado por Deus, ok? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós e nós vamos de alguma maneira ser de acordo com esse propósito, fazer de acordo com esse propósito e viver de acordo com esse propósito. Ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, a forma como vivemos está de alguma forma relacionada com o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, ok? Então você precisa estar atento aos sinais. Tem muitas pessoas que ficam se perguntando, mas qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? E a pessoa não olha para aquilo que ela é. Às vezes você não percebeu a forma como você se manifesta na vida, como você se apresenta na vida, aquilo que você é, o tipo de pessoa que você é, já é um sinal do propósito que Deus estabeleceu para você, ok? Aquilo que você faz e ama fazer, aquilo que você tem paixão de fazer, aquilo que você faz até mesmo sem que alguém pague você para fazer, já pode ser um sinal do propósito que Deus estabeleceu para sua vida. A forma como você vive, não adianta que as pessoas chegam, claro, existem formas de viver, lógico, que estão totalmente fora do padrão, que a gente pode dizer que é um padrão minimamente aceitável. Agora, existe uma forma de viver correta, justa, mas ela tem ali um certo detalhe, é uma forma de viver diferenciada, e essa forma de viver já pode sinalizar também o propósito que Deus tem para a sua vida. Então fique atento aos sinais que são apresentados pela sua forma de ser, pelas coisas que você gosta de fazer e pela sua forma de viver a vida. Isso já pode servir para sinalizar para você qual é o seu propósito de vida, qual é o propósito que Deus determinou para você. Uma frase interessante diz assim: não iremos além do propósito de Deus, mas temos que ter cuidado para não viver aquém do que Ele propôs para nós. Então veja, Deus propôs algo para a minha vida, propôs algo para a sua vida, e nós não vamos viver nada além desse propósito, nós não vamos passar desse propósito. Se passarmos, vai ser para nossa própria perda. Mas tem um outro lado, E qual é o outro lado? É o lado das pessoas que vivem aquém, né, do propósito que Deus estabeleceu para suas vidas. Elas poderiam estar vivendo melhor, elas poderiam estar vivendo uma condição melhor, ok? Mas por algumas razões que elas mesmas trouxeram sobre si, elas acabam vivendo abaixo daquilo que Deus propôs para as suas vidas. E com certeza isso é uma grande causa, né, de sofrimento, ser uma grande forma, uma grande fonte de sofrimento para muitas pessoas. Então nós temos que ficar atentos. Será que estamos vivendo de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas? E uma das causas de sofrimento em relação ao propósito é não estarmos alinhados, né, com esse propósito de Deus para nós. Muitos de nós não estamos alinhados com o que Deus propôs para as nossas vidas. E isso é causa de sofrimento, isso é causa de angústias, isso é causa de dores, isso é causa de aflições muitas vezes desnecessárias, ok? E o que faz muitas pessoas se desalinharem do propósito que Deus tem para as suas vidas? Primeiro, as necessidades. Muitas das vezes nós nos guiamos mais pelas necessidades do que pelos propósitos de Deus para nós. Segundo, os sonhos dos nossos pais. Nem sempre aquilo que os nossos pais sonharam para nós estão de acordo com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Temos que estar atentos a isso. Também tem a questão do status social. Às vezes estamos mais preocupados com o status social do que de fato em cumprir o propósito de quem? De Deus. E tem outro adversário aí, outro empecilho, por assim dizer, que impede muitas pessoas de estarem alinhadas com o propósito de Deus, que é o quê? As ideias pré-concebidas de sucesso e realização pessoal. Muitas vezes nós estabelecemos ideias pré-concebidas, estabelecemos pensamentos de sucesso e de realização pessoal que destoam daquilo que é o propósito de Deus
para as nossas vidas. E a gente precisa estar atento para isso, porque quando estamos vivendo, ok? De acordo com esse propósito para o qual fomos chamados por Deus, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, até mesmo o sofrimento, até mesmo as angústias, até mesmo as aflições, até mesmo as adversidades vão cooperar para o nosso bem se nós estivermos alinhados com o propósito de Deus. E isso se reproduziu, por exemplo, na vida de José. Todos nós conhecemos bem a vida de José, que veio a se tornar o governador do Egito. Só que veja, quando José ele passa por todo esse sofrimento, né? Ele é vendido pelos irmãos, ele chega escravo na casa de Potifar, ele é vítima de uma calúnia, de uma mentira inventada ali pela esposa de Potifar, vai parar na prisão, fica 2 anos inteiros preso lá, esquecido, achando que a sua história tinha acabado, até que os 2 anos se completam e ele é chamado para se apresentar diante de Faraó, e ali ele vai se tornar o governador do Egito, e coisas tremendas vão acontecer na vida de José. Em Gênesis 45, nós vamos ver José dando ali pistas de que ele percebia claramente que todo aquele sofrimento, que toda aquela angústia fazia parte do propósito de quem? De Deus, porque como eu disse, quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo as aflições, até mesmo as angústias, até mesmo os sofrimentos e aflições da vida, ok? Então José compreendeu isso. José entendeu que todos aqueles sofrimentos, que todas aquelas angústias pelas quais ele passou, estavam de alguma maneira conduzindo-o a quê? Ao cumprimento dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E você também precisa acreditar nisso. Porém, há muitos que acabam tentando de alguma forma fugir do propósito de Deus. José, apesar de tudo que ele passou, ele não deixou de lado o propósito que Deus tinha para a vida dele. Pelo contrário, ele permaneceu ali, ele prosseguiu firme e deu tudo certo. As coisas cooperaram para o bem dele. Mas tem pessoas que querem fugir do propósito de Deus para a sua vida. Elas desconhecem ou não querem aceitar que foram chamadas por um propósito de Deus, ok? Todos, quando foram chamados pelo seu propósito, Deus te chamou por um propósito. E não adianta você ficar fugindo do propósito de Deus. Olha para a forma como você vive, olha para o que você é, a forma como você é, olha a forma como você vive a sua vida, as coisas que você faz, elas são sinais do que Deus propôs para você. Por que você vai ficar fugindo do propósito de Deus? Não faça isso. Tem muitas pessoas então que acabam fazendo, por exemplo, como o profeta Jonas. Jonas, Deus tinha um propósito com ele. O propósito de Deus para Jonas era levá-lo aonde? A Nínive, para que ele pregasse e convertesse aquela nação ao Senhor. Mas Jonas, ele quer fugir do propósito. Ele quer fugir do propósito. Ele não quer estar alinhado com o propósito de Deus. E o resultado qual é? Ele vai ser lançado no ventre daquele grande peixe, vai ser engolido. E a própria palavra de Deus diz lá em Jonas 1,17 que Deus, preparou um grande peixe que engoliu Jonas. E no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, nós vemos ele falando com Deus desde o ventre ali daquele grande peixe, desde o ventre ali do fundo do oceano, estava Jonas ali falando com Deus. E ele estava ali. Veja que Deus, para poder alinhar Jonas, olha só o cuidado de Deus. Muitas vezes, para nos realinhar com o seu propósito, Deus prepara tempestades. Deus preparou uma tempestade que fez com que Jonas fosse lançado ao mar. Mas tudo isso estava acontecendo para quê? Para que Jonas se alinhasse com o propósito que Deus tinha determinado para a sua vida. Veio a tempestade, Jonas foi lançado ao mar, foi engolido pelo peixe e tudo isso porque Deus queria alinhá-lo com o seu propósito. Quem sabe as lutas que você está vivendo na sua vida, as adversidades que você está enfrentando, as provações que você está vivendo, as aflições, as angústias que você está vendo bater a sua porta, que estão aí, tirando o teu sono, tirando a tua paz. Quem sabe se todas essas situações, se todas essas circunstâncias, não é Deus trabalhando para te realinhar ao propósito que Ele tem para a sua vida. Quem sabe se tudo isso Deus não está permitindo para te guiar ao propósito que Ele estabeleceu para você, ao propósito de vida que Ele tem para a sua vida. Então que você compreenda isso. E não se esqueça o que a gente leu lá em Romanos 8, 28, ok? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu
propósito. Se nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, nós viveremos essa bênção. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem. E detalhe, por quê? Porque nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, cremos que Ele tem um propósito para as nossas vidas. E que nós vamos viver segundo esse propósito que Ele determinou para cada um de nós. E que não vai adiantar a gente ficar fugindo, porque uma hora ou outra nós vamos ser alinhados por Deus para viver esse propósito que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de indicar esse vídeo para alguém que você sabe que vai precisar ouvir essas palavras. Deus abençoe a sua vida, fique conosco aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, fui!